Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Estamos no item Natureza das Penas e Gozos Futuros, questões 978, 979 e 980, 978, 979 e 980. Se você compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos lá. 978. A lembrança dos erros que a alma pode ter cometido quando era imperfeita não perturba sua felicidade, mesmo depois de ela ter se purificado. A gente lembrar o que foi, apesar de estar bem hoje, se lembrar do que foi, das bobagens que fez, das dificuldades pelas quais passou, isso não perturba a felicidade hoje? Resposta: não, porque resgatou seus erros e saiu vitoriosa das provações às quais foi submetida com esse objetivo. Olha, erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Eu separei em 5 passos esse daqui. Se a gente for analisar o que está lá no Tratado da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, nós vamos encontrar basicamente 4 pontos. Eu separei em 5, porque do erro ao arrependimento é o nosso grande problema de evolução. Porque o remorso ele é uma coisa egoísta, né? É uma coisa minha, é uma coisa que eu me sinto mal por ter feito aquilo. Às vezes não estou nem preocupado de ter magoado alguém, de ter machucado alguém, de ter feito mal para alguém. Eu estou com aquela situação de remorso só. O arrependimento não. O arrependimento é a preocupação, é o entendimento de que aquilo foi um mal para muita gente, não só para mim, etc, etc. E já é o começo da expiação. A expiação que tem por objetivo criar aversão aqui dentro para que eu não cometa mais. Então, veja bem, não é uma questão de ficar remoendo aquilo que fez. É criar aversão aqui a ponto de nunca mais cometer aquele erro. De modo que a provação, a prova que a gente passa é estar nas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições, no mesmo ambiente, na mesma. Igualzinho quando nós cometemos o erro, e aí a gente simplesmente não comete porque seríamos incapazes de praticar aquele erro outra vez. Isso, ou seja, criou aversão aqui dentro. Tem uma aversão muito grande àquilo, sou incapaz de fazer aquilo. E aí eu conserto, eu reparo, né, pagando o mal que eu fiz no passado com o bem que eu posso fazer agora. Então, esses 5 passos são extremamente importantes para nós entendermos que depois do erro vem o arrependimento, que já é o começo da expiação. Se eu expiar pelo amor, eu já estou consertando, ou seja, já estou criando um passo muito grande que sobra só a prova para eu passar depois. E, via de regra, quando a gente expia pelo amor, a gente passa pela prova sem perceber, porque ao expiar pelo amor, reparando o mal que a gente cometeu, a gente já cria uma aversão gigantesca mesmo aqui dentro e a gente se torna incapaz de produzir aquele erro. Então, quando eu estou num estado mais bem evoluído e eu percebo que eu cometi determinados erros, mas que eu sou incapaz de cometê-los outra vez, isso não vai me perturbar, porque já está reparado, já está consertado. Então, essa é a função da expiação. Se estudarmos o Espiritismo superficialmente, nós vamos ter a impressão que a expiação é uma necessidade de sofrimento que nós temos, e não é verdade. A expiação ela tem por objetivo criar aversão aqui dentro. Se eu perder as oportunidades de expiar pelo amor, a divindade não tem outra alternativa senão permitir que eu expie pela dor. Ou seja, a responsabilidade é minha, a consequência da dor que eu estou passando é minha de ter perdido a oportunidade de expiar pelo amor. Então, da mesma forma, eu vou criar aversão àquilo, porque, pelo menos na regra geral, é isso, né? Porque o sofrimento me incomoda, e aí eu crio aversão àquilo. Quando eu for submetido às mesmas condições, eu não vou cometer aquele erro, aquele equívoco, porque não está mais em mim, e aí depois eu conserto, aí eu reparo essa situação, fazendo bem, pagando o mal com o bem, o mal que eu fiz no passado com o bem que eu posso fazer agora, e com isso eu isso eu não devo mais. Então, quando eu me lembro, ou se eu me lembrar de um equívoco que eu cometi há algumas vidas, que já me arrependi, já expiei, já fui colocado à prova, já reparei e não devo mais nada, já criei a versão aqui dentro, isso não me perturba. Só mostra que
eu tenho obrigação de ser indulgente para com aqueles que ainda estão no estágio que eu estava até pouco tempo atrás. Mas isso não perturba a minha felicidade. Não tem por que perturbar a felicidade, muito pelo contrário, né? É um motivo de satisfação. Poxa vida, eu já não sou mais assim, já venci. 979. Para a alma, as provações que ainda terá de sofrer para alcançar a purificação não são uma penosa apreensão que perturba sua felicidade? Resposta: para a alma ainda impura, sim. É por isso que ela só pode gozar de uma felicidade perfeita quando for totalmente pura. Mas para a que já estiver elevada, o pensamento das provações que lhe faltam sofrer não tem nada de penoso. Kardec diz: a alma que chegou a um certo grau de pureza já desfruta da felicidade. Um sentimento de terna satisfação a absorve. Sente-se feliz com tudo o que vê, com tudo o que a cerca. Para ela, o véu se descortina diante dos mistérios e das maravilhas da criação, e as perfeições divinas lhe aparecem em todo o seu esplendor. Olha, a situação é como se fosse um vestibular ou um concurso que você vai fazer, que eu vou fazer, que nós vamos fazer. Quando a gente olha aquele monte de questões para frente, que a gente tem ainda que fazer, que tem que responder e olha para o relógio, pode dar uma certa perturbação se nós não sabemos, se nós não estudamos, se nós não temos noção do que vai acontecer. Se nós sabemos as respostas e respondemos primeiro aquelas que eram mais difíceis, que a gente não sabia, de modo que deixamos para a segunda parte do nosso vestibular, do nosso concurso, aquelas questões que a gente sabe, que são mais fáceis para a gente, isso não nos perturba, não tem por que nos perturbar, porque a gente vai só fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e passando e acertando cada uma das questões. Depois de um certo grau de evolução, nós entendemos que reparar o mal que nós cometemos, pagar o mal com o bem, fazer o bem agora que eu possa para cobrir a multidão de pecados, como diz Pedro na carta aos Romanos, que a caridade cobre uma multidão de pecados, essa ideia nossa é algo jubiloso. Então veja bem, se a gente é muito atrasado e vê que tem um monte de provas pela frente, muito provavelmente a gente vai ficar meio apavorado porque não tem a noção exata do que está acontecendo. Agora, se eu olho para frente e vejo a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, por que eu preciso atingir um grau de evolução, é diferente. Então veja, se eu sou atrasado e vejo como punição as provas que eu tenho que passar, é perturbador. Se eu já evoluí um pouco mais e sei que as provas são trampolim para eu subir e para que o sofrimento diminua cada vez mais, para que as consequências, que hoje são até um pouco penosas, sejam mais brandas no futuro, é motivo de júbilo. Eu falo, peraí, só depende de mim. Só depende de mim. Se eu me esforçar, eu vou conseguir evoluir, eu vou conseguir crescer. A diferença é exatamente aqui, em olhar para frente. Olho para frente e vejo um monte de provas, expiações que eu tenho que passar e me desespero porque, poxa vida, olha quanta coisa eu tenho que passar ainda. Isso é uma alma mais atrasada. Isso normalmente perturba. Já não tem felicidade e fica mais perturbado ainda. Alguém que já compreendeu as leis divinas, não precisa nem ser tão evoluído, mas já compreendeu as leis divinas, vê em cada provação, em cada expiação, uma oportunidade de mudar as consequências do futuro. São consequências, de certo modo, até penosas nessa encarnação, mas que serão boas consequências nas encarnações seguintes. Ou seja, se eu conheço a lei divina e natural, eu sei que tudo que vai acontecer é para o meu bem. Se eu ainda não conheço, eu me perturbo um pouco. Mas essa perturbação vai diminuindo aos poucos enquanto o conhecimento vai crescendo. 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles uma fonte de felicidade. Saber que tem mais gente e aqueles aos quais eu estou unido por afinidade, por simpatia, isso é um motivo, uma fonte de felicidade para mim? Resposta: a união de espíritos que simpatizam no bem é para eles um dos maiores prazeres, pois não temem
ver essa união perturbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, e é nisso que consiste a felicidade espiritual. Assim como em vosso mundo vos agrupais por categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que eles experimentam, e da qual são objeto, é uma fonte de felicidade, pois lá não há amigos falsos nem hipócritas. Kardec. O homem sente as premissas dessa felicidade na Terra quando encontra almas com as quais pode relacionar-se numa união pura e santa. Numa vida mais purificada, esse prazer será inefável e sem limites, porque o homem só encontrará almas simpáticas, que não correm o risco de se tornarem diferentes pelo egoísmo, pois na natureza tudo é amor. É o egoísmo que o mata. Hoje, com as redes sociais, fica um pouco mais fácil a gente entender essa situação de simpatia e de afinidade. Muitos de nós temos família tóxica. O que é uma família tóxica? A gente não se dá com o irmão, não se dá com o cunhado, não se dá com a cunhada, não se dá com a irmã. Muitos de nós não nos damos nem com os pais direito, ou com os filhos, enfim, a gente não tem um bom relacionamento. Às vezes, quando vivenciamos essa aproximação, é algo ruim, principalmente em datas comemorativas como Natal, Ano Novo, etc., que nos obrigamos a estar no mesmo ambiente. São farpas para lá, farpas para cá, e a gente acaba ficando mal. E isso não é legal. Mostra que há o laço consanguíneo, mas não há o laço de afinidade. Há a família carnal, mas não há a família espiritual. E aí a gente, na rede social, a gente encontra pessoas que pensam como nós. E aí nós criamos grandes bolhas de pessoas que pensam como nós, que gostam das mesmas coisas que nós, que simpatizam conosco e nós com elas. E aí cria-se uma afinidade e a gente tem mais prazer de estar com aquele grupo do que necessariamente com a família da gente. Isso pode acontecer também longe das redes sociais, né? Com os amigos, as amizades, em que a gente vive na casa de alguém que é um amigo querido, mas a gente não vai na casa do irmão, não vai na casa dos pais, por exemplo, né? Não se sente bem lá, mas se sente bem no outro lugar com aquele grupo de amigos. Isso é a família espiritual, que se encontra e tem os mesmos gostos, as mesmas afinidades, as mesmas sensações e buscam a mesma coisa. Nos mundos mais evoluídos, mais espiritualizados, nós vamos nos unir única e exclusivamente com pessoas por essa simpatia, por essa afinidade. E aí é muito mais satisfatório realmente. É muito mais gostoso a gente estar com quem nos entende, com quem eu entendo, com quem as minhas imperfeições não incomodam, com quem as imperfeições do outro não me incomodam, de modo que a gente é extremamente tolerante com aqueles que a gente tem simpatia, que a gente tem afinidade, e não muito tolerante com aqueles que a gente não tem simpatia, não tem afinidade. A ideia é entender que, evidentemente, o laço de simpatia que une as pessoas vai ser uma fonte de felicidade para mim. Isso é óbvio que a gente percebe isso claramente quando a gente se reúne com os amigos, saudavelmente, se reúne com os amigos e tem aquela satisfação de estar com aquela pessoa, independentemente de ter laço consanguíneo ou não. Sempre digo que sangue meu até pernilongo tem, né? O que nós precisamos ter é afinidade com a outra pessoa. Quanto mais espiritualizados nós formos, mais importante para nós será o laço afetivo e não consanguíneo. De modo que a gente, por consanguinidade, vai tentar criar laços afetivos com essas pessoas, respeitando, honrando o pai e mãe, que é o que nós precisamos fazer, mas sem estender benevolentemente o pescoço ao inimigo. Ou seja, se um não quer, dois não brigam, se um não quer, dois não se reconciliam também. E se eu não estou conseguindo fazer a minha parte, eu dou um passinho para trás e vou fazer a minha parte direitinho em outro lugar, até que eu consiga estar suficientemente treinado, preparado e calejado para voltar ao lar e refazer esses laços de simpatia, essa reharmonização que precisa haver. Se precisa reharmonizar, é porque desarmonizou. Não podemos esquecer isso, né? Então, dentro dessa situação, é muito bom estar rodeado apenas daqueles que pensam como eu. Porém, no entanto, contudo, todavia, preciso tomar um cuidado de que isso não seja apenas uma busca por simpatia, e sim uma busca egoística e orgulhosa. Porque se eu estou sempre em contato com pessoas que concordam comigo, que pensam como eu,
as chances de eu estagnar intelectualmente é muito grande. E a estagnação intelectual fatalmente vai fazer com que eu fique estacionado também no meu quesito moral. Nós crescemos ao contato com aqueles que divergem conosco, que pensam diferente de nós e que podem agregar alguma coisa ao meu pensamento, nem que seja eu estudar mais para refutar o que aquela pessoa disse, mas fez com que eu me mexesse. Se eu entro em contato apenas e tão somente com pessoas que concordam comigo, que pensam como eu penso, a chance de eu estagnar e comprometer, inclusive, a minha encarnação e a minha felicidade é muito grande. Então, estar em contato com diferentes, que pensam diferentes, mas que gostam de estar presentes, de estar na minha presença e eu gosto de estar na presença deles, isso faz com que todos nós cresçamos. Isso seria o ideal, né? Um grupo heterogêneo de pessoas que pensam diferente, com evoluções diferentes, mas que têm o prazer de estar juntos. Esse seria o ideal, e é aqui sim que é uma fonte de felicidade, apesar das diferenças ao respeito, e aí sim há uma fonte de felicidade. É isso, eu sou Fábio Pereira, amanhã tem mais Gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.